Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho da teoria, bem superficialmente, de elementos finitos e das ferramentas dos softwares de CAE que a gente utiliza. Bom, primeiro falar um pouquinho da nossa empresa, a CAR do Brasil. Ela é uma empresa de consultoria em engenharia. Ela veio aqui para o Brasil em 2012. Ela trabalha desde a concepção, da fase inicial do projeto até sua implementação ou construção. Tem um setor de elementos finitos que já está atuando há cerca de 3, 4 anos em alguns projetos, como no ramo automotivo, por exemplo. Trabalhamos no caso da Fiat Toro, da Nova Estrada, do Jeep Compass, em setores como engenharia civil também, no projeto de mezaninos industriais, sempre oferecendo melhor eficiência e qualidade para os nossos clientes, né? Então, o que seria o CAI? O CAI, como o próprio nome já diz, é uma engenharia auxiliada por computador. Antigamente, na década de 70, por exemplo, já existia o método de elementos finitos, só que ele era feito manualmente. Todos os cálculos, as contas eram feitos manual. Então, você levava bastante tempo, para se fazer um cálculo, assim, um estudo. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo softwares, de elementos finitos que ajudou bastante tanto na eficiência pelo tempo quanto na economia de recursos também. Então, falando assim, qual que seria o objetivo do elementos finitos, que é atuar na fase de desenvolvimento de produtos, desde a sua fase inicial até a sua implementação. Vamos supor, não adianta chegar lá no final e ter algum resultado que não é esperado. Então, a tecnologia do CAI, ela pode ser usada em todas as etapas de desenvolvimento do projeto e sempre avaliando os resultados e possíveis melhorias e propostas que podem ser realizadas, trazendo melhor qualidade ao produto. Porque se a gente parar para pensar, se fosse feito um teste físico, por exemplo, gastaria bastante tempo, recurso também. Então, a ferramenta de elementos finitos veio aí para contribuir para ter um ganho muito grande, nesse quesito. A abrangência dele é em vários setores, setor automobilístico, setor ferroviário, naval, civil, aéreo. Um outro grande setor também é o setor médico e odontológico. Eu particularmente já trabalhei no estudo odontológico utilizando elementos finitos, na qual uma estudante de mestrado queria saber a influência de um aparelho dental que tinha uma mola e aplicando uma pré-carga, nessa mola, qual que seria a influência do deslocamento no dente. Então, é uma infinidade de projetos, de coisas que pode se atuar utilizando as ferramentas de CAI. Bom, e falando um pouquinho como é que funciona nessa metodologia de trabalho, tanto aqui na CAI, como acredito que na maioria dos lugares onde se utiliza elementos finitos também. A primeira coisa é entender o projeto, qual resposta que o cliente quer, qual resposta que você quer obter com a simulação que você vai fazer. Tendo esse entendimento do projeto, a gente parte para início do modelamento, que seria entender como os componentes vão ser modelados, usando malha shell, malha sólida, mais para frente eu vou falar como entender como que será essa parte do modelamento para a gente ter uma resposta que a gente queira obter lá na frente. A partir disso a gente parte para a construção do modelo, utilizando as condições de contorno, os materiais que são respectivos para cada componente, as interfaces como contato que pode ser utilizado durante a simulação do projeto. Nisso, então, parte para a parte do que a gente chama de solver, que é a simulação de todo o modelo, de todo o conjunto que você construiu. A partir disso, tem-se a análise dos resultados, onde vai verificar o resultado está adequado, está dentro daquilo que se previa tanto em norma quanto algum outro
artifício que o cliente exige. Se estiver dentro, ok. Se não, tá fora do normativo, fora do padrão, faça um reestudo, uma melhoria que pode ser feito, volta então lá para a primeira fase de entendimento do projeto. Faz todas as etapas de novo e até fazer a parte de análise dos resultados novamente. Sendo assim, então, o que é o elementos finitos? Tudo que a gente recebe da parte do CAD, ou que a gente, vamos dizer assim, está vendo, né, é um contínuo. Igual como tem essa parte aqui. Vamos dizer assim, é denominado como um corpo contínuo. O elementos finitos, ele discretiza, o próprio nome já fala, né, em pequenos elementos. Esses elementos são ligados nos nós, e a partir da rigidez de cada elemento, o software pode calcular a rigidez global do conjunto. Ou seja, quando eu aplicar um carregamento, como esse corpo vai ser deformado, quais os esforços que estarão atuando nesse corpo ali. Nos elementos finitos, a gente tem 4 comportamentos, que são os comportamentos da mecânica, que a gente tem que saber, né, sim, para a gente ter uma noção de como que a gente vai trabalhar. São os comportamentos de viga, de chapa, que é esse aqui, por exemplo, uma chapa em que a espessura é muito menor do que as outras duas dimensões, um comportamento de um corpo sólido, que seria nesse aqui, onde as dimensões do corpo são equivalentes, e um comportamento de chapa de casca fina, poderia ser um vaso de pressão, por exemplo. Então, assim, o que eu digo é para começar a entender o elementos finitos, é muito importante que a gente saiba da teoria, né? Não só sabendo, não adianta a gente começar a fazer tutoriais assim dos softwares, que o que eu costumo dizer assim, o software, qualquer um pode aprender a mexer no software, qualquer pessoa. Muitos deles são bem interativos, qualquer um pode saber. Mas o mais importante é você entender o que você está fazendo. A teoria que está por trás disso tudo que vai ser feito, para até você entender o resultado também. Correto? Então, uma outra parte também que eu, conforme eu já disse, tem a rigidez. Isso influencia a rigidez do conjunto, que pode ser linear e não linear. O que seria uma rigidez linear? Vamos supor, eu tenho uma caixa aqui ligada a uma mola. Se eu aplicar uma força, vamos supor que eu falo que a constante elástica aqui da mola, a rigidez dela seja de 100 newtons por milímetro. Se eu aplicar 100 newtons aqui, ela vai ter um deslocamento de 1 milímetro. Se eu aplicar 200, 2 milímetros, 300, 3 milímetros, e assim por diante. Mas eu tenho que considerar, né, tá certo de que isso seja um comportamento linear. Mas nem tudo é assim. Grande maioria, a maior parte do que existe aí são comportamentos não lineares, que envolvem não linearidade de geometria, que seria como que ocorre a deformação da geometria, não linearidade de material, que seria, por exemplo, quando você tem a parte ali da lei de Hooke, né, considera a parte linear do material, a tensão e deformação. A partir de um certo ponto, que a gente chama do escoamento do material, ele passa a ter um comportamento não linear. E um outro fator também que pode acontecer é não linearidade devido ao contato entre os componentes, certo? Então, os tipos de análise que podem existir: análise estática, como eu já disse, pode ser linear ou não linear. Uma análise dinâmica, que uma análise dinâmica acontece no intervalo de tempo muito pequeno, aí envolve a inércia também dos componentes. Uma análise de fadiga, o que seria uma análise de fadiga? São estudos que os componentes podem ter devido a cargas alternadas. Ele não precisaria entrar, vamos supor, no escoamento do material, mas ele pode sofrer algum dano
devido a essa alternância de cargas. É o que acontece, na verdade, na grande maioria até de comportamentos que a gente vê por aí na prática. E uma análise de CFD, que estuda o comportamento fluidodinâmico nas estruturas. Esse aqui, por exemplo, esse vídeo que está passando aqui, por exemplo, poderia ser uma análise dinâmica. Está tendo grande deformação aí, mas seria um impacto, né, de uma cabeça na parte de um capô do carro. Bom, e entendendo, né, essa parte toda, até como eu já disse, a metodologia de trabalho que a gente utiliza, aqui estão possíveis arquivos que a gente chama assim, arquivos de resposta, né, que a gente vai demonstrar para o cliente, dependendo, lógico, do que ele quer ter de resposta. Então, por exemplo, esse aqui, né, que seria do gancho, por exemplo, uma resposta de deslocamento, pode ser de tensão, devido a uma força aplicada aqui, qual seria o deslocamento que estaria acontecendo. Ou uma análise térmica também. Isso aqui seria um passa-roda de um carro, uma peça plástica. A partir do momento que eu aqueço ela a uma determinada temperatura, qual o deslocamento, qual a tensão, qual a deformação plástica esse componente pode apresentar. Então, disso tudo o que a gente apresenta, e eu falei, o que eu acredito também que a maioria das pessoas que trabalham com elementos finitos exercem, é isso, a gente entender o problema, fazer a modelagem de acordo com com os comportamentos mecânicos que cada componente vai ter, a partir disso, fazer a simulação, tendo os resultados, ver se está coerente com o esperado ou não, alguma possível melhoria que possa ter, a gente apresenta isso em forma de relatório, todo o estudo que foi feito a partir daí. Bom, e aqui vai ser o que a gente vai apresentar para vocês aí, é um caso, por exemplo, específico em que vai ser modelado toda essa parte aqui, utilizando o software, o HyperMesh, que a gente vai fazer desde o zero, desde importar a geometria, tudo, e utilizando as condições de contorno, né, como travamento na chapa, e aplicação de uma carga no gancho. Né, eu coloquei aqui um SPC de 1 a 6, que seria esses pontos aqui, e uma aplicação de uma carga no gancho de 1000 kg. Então, isso é o que a gente vai estar trabalhando aí agora, beleza? Bom, então é isso. Só antes de começar o HyperMesh, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui nessa parte aqui, que às vezes pode ficar na dúvida assim, mas como que essa rigidez aqui ela está nos componentes, vamos dizer assim. Ela pode se apresentar na forma da geometria e na forma do material, módulo de elasticidade do material. Certo? Aqui na mola, vamos supor, seria a constante elástica da mola. Mas em termos do componente, ela pode se apresentar em termos do desenho, da área, das dimensões geométricas da peça, né? De todo o contorno da peça. E, como eu falei, do material que está sendo utilizado na peça também. Correto? O módulo de elasticidade dele. Bom, então aqui no HyperMesh, a gente vai usar o template do Abacus. Quando a gente abre o HyperMesh, ele pergunta qual o template que a gente gostaria de utilizar. Então tem vários outros softwares, vamos dizer assim, com o qual ele pode conversar. Tem o Radius e o Obstruct, que são softwares da própria Altair. Tem o Abacus, né, que é o que a gente vai utilizar aqui, mas tem o Ansys, tem o Dyna, o Nastran. Então, tem diversos softwares assim, com que o HyperMesh pode conversar. Ele exporta o modelo. No final vocês vão ver, ele exporta uma carta para ser rodada no software que você quiser. Então, a gente vai usar o template do Abacus, dou OK aqui.
Aí vamos importar aqui a geometria. A gente vem aqui, importa em SolidDeck. Aqui seria para importar malha, mas a gente não tem. Vamos importar a geometria. Aqui. Vamos buscar o caminho dele aqui, ó, dentro dessa pastinha. Então, aqui é o conjunto, a geometria está em formato step. Dou um import. Aqui, então está importando a geometria, aquele gancho lá que eu mostrei para vocês. Eu posso tirar aqui e vir aqui em modelo, que é onde eu vou trabalhar, né? Então aqui, ó, essa parte aqui está nessa vista, né, no plano XY. Deixa eu colocar aqui, como vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um giro. Tá tudo como se tivesse oco, né? Mas se eu colocar cheio aqui, aí aparece exatamente as geometrias que a gente vai trabalhar. Aqui, igual eu falei, como se estivesse no contínuo, né? A gente vai discretizar ela aqui. Então aqui, ó, tem os componentes, né? Aí são os componentes, os nomes são da onde que veio lá da parte do CAD, mas eu posso editá-los também. Se eu apertar com o botão esquerdo aqui, dar um rename, posso estar editando os nomes aqui, mas vamos deixar esses mesmo. O gancho, o eixo e a chapa. Aqui nós temos essa bandeirinha que são as geometrias, então se eu desmarcar ela, ela some aqui na tela. Aqui é malha, mas a gente não tem a malha ainda. O eixo e a chapa. Então vamos começar a trabalhar aqui pela chapa. O que seria a chapa? Então, posso clicar com o direito de novo, dar um Isolate On. Quero trabalhar só com ela primeiro. Quando a gente importa essas geometrias, elas vêm com formato sólido. Eu particularmente gosto de tirar. Então, um comando de excluir, de deletar qualquer coisa no APM Mesh são os atalhos. Inclusive, até é importante, antes de começar a mexer, falar isso. Pelo menos no caso do APM Mesh, os comandos, a maioria deles estão em formas de atalho. Então, é sempre bom, os que eu vou estar falando aqui, vou passando, mas é sempre bom a gente saber esses atalhos, porque economiza bastante tempo. Tem, por exemplo, algumas coisas assim que eu nem sei se fosse procurar manualmente, nem sei onde estaria, porque a gente acostuma, né, tanto com os atalhos, é bom saber usá-los. Com o tempo, isso aí é tempo de sair decorante primeiro, e com o tempo você vai pegando, vai guardando. Então aqui, como falei, tá com... Porque a geometria, voltando, né, a geometria ela vem como um sólido, mas eu quero trabalhar só na superfície. Então posso vir aqui em sólidos, deletar, deixa eu arrastar essa câmera para cá, eu vou precisar de usar aqui. Então voltando, F2, comando F2, que é o botão deletar, vou deletar o sólido. Ele ficou só como se fosse uma casca, só com a casca externa. Então beleza. Essa chapa aqui, conforme eu falei, ela tá uma espessura muito menor que as outras dimensões. Então a gente vai modelar ela como se fosse uma casca, né? Então eu posso tirar a superfície média. Vem aqui em geometrias, Meet Surface. Clico na superfície. Aqui não quero nada. Ela tá... uma coisa importante, ele só vai tirar superfícies médias de um corpo que esteja fechado também. Agora essa chapa ela está toda fechada, então ele consegue extrair a superfície média. Coloco para extrair. Ele cria uma componente aqui, superfície média. Certo? No Isolate On ele criou essa componente aqui, ó. Ele cria uma superfície média exatamente no plano médio da chapa. Certo?
Ah, só um detalhe muito importante. Isso aí é bom todos vocês, quando forem trabalhar, fazerem isso, é salvar, tá? Porque às vezes, como eu tô mexendo aqui pela internet, também tô gravando esse vídeo, passei que deu alguma travada, alguma coisa assim no software. Então vou salvar o modelo. Posso salvar aqui, modelo, gancho. Vou salvar. Salvei. Ele salva um arquivo HM. Vou mostrar aqui para vocês quando vocês salvam. Ele salva aqui um arquivo HM, tá vendo? Então ele salva esse de arquivo. Então o que é esse arquivo HM? Tudo que eu fizer aqui, ele está salvando. Se caso der algum problema no software, eu não vou continuar agora, depois eu continuo, ele salva da onde você parou. Então, beleza. Então, aqui um dos princípios para a gente começar a modelar essa chapa. Ela tem um furo no meio. Um furo pela teoria, a gente sabe, é um concentrador de tensão. Então, a gente tem os elementos quadrados, os elementos triangulares. Os elementos quadrados, eles têm maior grau de liberdade, então eles tendem a ter uma tensão menor do que um elemento triangular. Para análise estrutural, o elemento triangular, quanto mais a gente puder descartar ele, melhor, né? Porque ele tem só 3 nós, então é mais restritivo a movimentação, ele pode concentrar uma alta tensão e deformação. Então, principalmente na região do furo, que já é uma região mais crítica, vamos dizer assim, é bom a gente sempre deixar os elementos quadrados. Como é que a gente pode fazer isso? A gente chama de washer. Dou um comando F11, onde é uma parte que eu posso editar as geometrias, construindo linhas, adicionando, removendo os pontos. Então, o que eu quero criar é um washer nesse furo aqui. Um washer, vou criar aqui que vocês vão entender. Tá aqui um washer, pode ser um valor de 2 mesmo. Clico nessa linha aqui. Ele cria uma outra linha, dando um offset no círculo central. Correto? Beleza. Vou mostrar aqui. Essa chapa aqui, só vocês terem uma noção, ela tem uma dimensão de 30 por 30. O WeberMesh ele permite essas medidas com F4 aqui. Você pode medir através de 2 pontos, 30 milímetros. Você pode medir as chapas aqui. Então aqui eu já fiz o washer. Com o F12 eu vou jogar a malha. A malha pode ser jogada como superfície, como elementos. Como a gente não tem elementos, só superfície, eu vou jogar aqui. Vamos supor, se tivesse com um tamanho de 10 milímetros. Eu jogaria aqui primeiro nessa superfície central. Começaria pelo washer. Se eu jogar a malha aqui, olha lá, ele ficou com os elementos meio distorcidos, não ficou redondo. Tem alguns critérios de malha, eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Talvez futuramente a gente fale, ou vocês podem ir pesquisando também, os critérios são Warped, Skill, Aspect, tudo isso influencia no seu resultado também. Então, elementos que estejam fora de algum dos padrões têm um resultado, vamos dizer assim, meio duvidoso, né? Não pode ser muito considerado. Então é sempre bom a gente deixar a malha tanto aspecto visual quanto dentro desses padrões também. Então aqui a gente já tem essa visão que não tá elemento quadrado, está um elemento retangular. Uma dimensão está muito melhor do que a outra, muito maior do que a outra, né? Então não estaria legal. Então vamos dar um return aqui. Vou jogar a malha. Como eu dei um offset de 2, vamos jogar um elemento de 2 aqui. A gente vê. Começando aqui. 2. Aí, o que acontece? Na linha interna, né, ele jogou, como era menor, jogou 8 nós e na externa 14 nós. Então, a gente pode tentar um equilíbrio aqui.
Com o botão direito, ou clicando no nó, ele aumenta o número de nós. Desculpa, com o botão esquerdo ele aumenta, com o botão direito ele diminui. Então o certo é eu igualar o número de nós aqui para ter todos quadrados. Vamos ver aqui agora. Posso dar um mesh. Olha lá, ficou tudo quadradinho. Correto? Eu posso voltar aqui. Agora eu vou jogar aqui no restante da chave. Beleza, joguei, estaria jogando aqui, ele fez a maioria dos elementos quadrados, ao redor do wash ele fez alguns elementos triangulares, né, porque não tem jeito também dele seguir tudo retinho, mas tem alguns elementos aqui que eu posso ainda melhorar. Ele está com essa visão meio, vamos dizer assim, meio fosca, né, se eu clicar aqui nesse cubo, que aqui é onde eu posso ver vamos dizer assim, transparência, né, na luminosidade da malha. Aí clica aqui, ele dá para ver melhor. Agora, o que eu posso fazer é desmarcar essa parte aqui da superfície, que eu não preciso mais trabalhar com ela. Posso lá voltar no F12 e mudar aqui para elementos. Vou manter a mesma quantidade o mesmo tamanho de elemento, desculpa. Né? Aqui, ó, um tipo de malha. Eu posso jogar a malha quadrada, triangular, uma malha mixada, que é essa que eu estou trabalhando aqui, uma malha triangular. Você pode perguntar, por que você não jogou a malha só quadrada? Porque não fica legal, ela fica um pouco distorcida. Eu vou estar forçando o software a trabalhar só com quadrado, mas ele acaba distorcendo o quadrado. Não fica legal. É preferível ter um ou outro triângulo do que uma malha meio distorcida com quadrados, vamos dizer assim, tortos. Então, eu trabalho com mixed mesmo. Aqui são outros fatores, mas a gente não vai entrar em muito detalhe, né? Mas são esses aqui que são importantes. Então, aqui agora eu posso retrabalhar um pouquinho a partir da malha. Você viu que eu desmarquei a geometria aqui, posso marcar só a malha. Trabalhar só na malha. Eu posso matar esse triângulo aqui. Se eu apertar o Shift, segurar aqui, eu consigo fazer um quadrado. Dou um remesh. Olha lá, eu tenho 3 elementos aqui e 2 aqui. Então, se eu diminuir com direito aqui, olha lá, eu vou diminuindo e vou matando os triângulos. Entendeu? Aqui também posso fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esses dois de uma vez e posso matar. Aqui, ó, tem 5 aqui, 5 aqui, 5, 7. Posso jogar aqui para 5. Ele matou. Outra coisa também, eu tenho um triângulo virado para o outro. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma parte do triângulo virado com a parte do outro. Então, eu consigo matar também. Aqui não deu. Deixa eu pegar aqui mais para cima, ver se ele pega. Como dá mais liberdade para ele aqui. Aí. Jogou um pouquinho mais para o próximo do... Aí. Consegui matar esses 2 triângulos aqui. Eu peguei mais em cima, que aí eu pude dar um pouquinho mais de liberdade para se movimentar. Chega uma hora também que não precisa de matar todos os triângulos, né? Testando na qualidade também é o que importa. Não há necessidade de eu sair matando todos. Eu acho que o mínimo possível é bom eu deixar. Correto? Vou só tentar matar mais esse aqui. O resto eu vou deixar. Beleza? Então aqui já estaria... Esse aqui eu posso matar também. Esse aqui, por exemplo, ó, já não ficaria bom se eu tentasse tirar ele. Entendeu? Porque ele colocaria os elementos meio retangulares. Então é melhor deixar um triângulo aqui em vez de eu atrapalhar muitos elementos aqui. Eu volto. Assim já estaria bom a malha da chapa já. Então eu posso salvar ele.
Vamos salvar. Uma coisa muito importante, que eu não disse, toda vez que a gente for utilizar um componente, é bom a gente dar o make current. Significa que a gente está trabalhando nesse componente. Então, tudo que a gente fizer de modificação, uma coisa assim, vai estar sendo feito, vai estar caindo os comandos nesse componente. Então, beleza. Então, já fizemos a malha da chapa. Aqui, ó, como já tem a malha, a mid surface, a geometria dela eu não vou precisar mais, né? Seria essa aqui. Então, só preciso dos elementos que estão nessa componente aqui. Eu falei que ela estava make current. Eu vou jogar ela para a componente de nome chapa, onde ela vai cair. Eu venho aqui nesse comando aqui, ó, organize, seleciono os elementos com shift e o botão esquerdo do mouse. Selecionei todos os elementos. E aqui componente de destino. Seleciono a chapa. Então eles vão... Aqui, ó, agora eles estão... Se eu ver aqui na bandeirinha, eles estão nessa componente. E essa componente aqui, dou isolation nela, você vê que os elementos não estão mais nela. Então só tem a superfície média, que eu já não preciso mais, posso deletar. Deletei. Então a chapa está aqui, ela está com a geometria original, né, com a espessura e com os elementos que é onde eu criei a malha. Agora vamos criar a malha do gancho, né, esse componente sólido aqui. Ele também está com aquela parte sólida, né, que eu da chapa lá. Vou no F2, desculpa, vou no comando F2, mudo para Solids. Só eu clicar aqui nessa chapinha. Aqui tem várias coisas, tá vendo? Esse é um comando, só abrindo parênteses aqui, é um comando geral de deletar do Hypermesh, esse F2. Então você clica nesse atalho, ele tem várias coisas aqui que podem ser deletadas, tá vendo? Elementos, componentes, linhas, superfície, várias coisas aqui que podem ser deletadas. Sólidos. Abra a janela aqui, ou posso abrir uma janela, clicar, eu faço. Deletei o sólido e ficou só com uma casca, certo? Como é que você vê que ele ficou só com a casca? Isso aqui é bom para ver. Se eu der um F5, o F5 é um comando de mascarar, quando você quer mascarar alguma coisa, ocultar, uma coisa assim. É um comando geral também, então ele tem essas coisas, essas variáveis aqui que podem ser mascaradas. Vamos supor que eu quero mascarar a superfície agora, o sólido já não tem mais. Mascarar essa superfície, e ele ficou só com a casca aqui, tá vendo? Da superfície. O sólido, vamos dizer assim, que veio lá do CAD, ele deletou, ficou só com a casca. Porque pro elementos finitos aqui, eu vou criar uma malha externa aqui, uma casca, né, vamos dizer assim, e vou mandar ele extrudar para dentro para dentro, vamos dizer assim, para dentro do componente, ele vai extrudar os elementos. Mais para frente aí vocês vão entender. Então, se eu quiser voltar aqui, né, é só eu clicar aqui na bandeirinha, voltar que ele volta com tudo. Então, vou jogar a malha aqui, né, de superfície. Posso dar um by attack, por exemplo. Vamos deixar 2 mm, como que eu já trabalhei lá na chapa lá. Vamos tentar manter esse padrão para todos os componentes aqui, uma malha de 2 mm. Bem, ele criou a malha aqui, certo? Aqui, ó, nessa região aqui, que é uma das mais importantes, ele cai naquele conceito lá. É uma região de furo, né? Então é bom a gente estar igualando esses valores aqui, para ele não cair com o elemento triangular aqui. Eu posso jogar aqui, ó, vou aumentando para 5, com o botão esquerdo. Até que não pega 5. Esse aqui eu vou diminuir. Aqui eu faço a mesma coisa. 5, 5. E do outro lado lá.
fazer a mesma coisa, 5, 5. Dou um mexe. Então aqui, ó, já podemos sair do comando. Bom, aí então estaria a malha da casca, né, do gancho. Agora vamos fazer o sólido dela. Por que é a malha da casca que eu digo? Eu venho aqui com F5. F5, né, que é mascarar. Mascara. Tá vendo? Ela só está com uma casca aqui. Né? Ela não está com um elemento sólido. Vem aqui no mouse que é a hora e ele volta com ela. Então eu tenho que, garantindo que a geometria esteja fechada, como é que eu posso garantir isso? Com Shift F3, um novo comando, posso clicar aqui no componente e vai me dizer assim, ó, que não dá um find edges, que é edge seria uma linha, alguma trinca, alguma fissura que poderia ter se a malha tivesse casadinha, se ela não tivesse fechada. Então ele fala que não foi encontrado nenhuma trinca, nada. Todos os elementos estão ligados certinho. Então eu posso criar 3D. Eu venho aqui na área de comando 3D. Ó, vai ser uma malha tetra mesh. O importante aqui que aqui estava dar um make current aqui em gancho. Eu mudo aqui para split quads em 3, ou seja, ele vai dividir os elementos quadrados, ele vai criar pequenos triângulos, e a partir disso ele vai criar o elemento sólido. Certo? Clica no componente e dá um mesh. Ele está fazendo aqui, tá, né? Aí, criou 183 nós, 2.635 elementos. Então agora ele está com a casca e com sólido. Mas posteriormente a gente vai apagar a casca, que eu não preciso mais dela. Então só para vocês verem, dou um F5 de novo. Vamos abrir uma janela aqui. Aí a diferença, tá vendo? Ele criou esses elementos tetraédricos aqui, ó. Ele preencheu a malha com esses elementos. Certo? Então virou um sólido agora, tetraedro. Vamos mascarar. Aí eu posso vir aqui, ó, como eu não preciso mais do 2D, vamos vir aqui, Mask. Aqui, ó, tem tudo que em vez de eu mascarar pelo F5, eu posso vir aqui também que ele mascara, se eu quiser mascarar uma parte primeiro. Então vamos supor, posso dar um isolate, um hide, que é esconder, ou um maisinho, que é deixar ele aparecendo. Eu vou dar um isolate aqui no 2D. Certo? Posso dar um isolate também no 3D. Ó. 3D, viu o que é agora? Ele dividiu os elementos em triângulos, tudo, e ficou com o contorno certinho. Está com os elementos todos tetraédricos aqui. Vou voltar, quando esse isolate aqui, ele apaga o 3D e fica só com 2D. Então essa casca aqui eu posso deletar. F2, mudar para elementos. Posso deletar ela aqui. Deletei só os elementos. Vou chamar o 3D. Vamos lá, isso aí ficou um gancho. Então já tem a malha do gancho e da chapa. Bom, né? Sempre ir salvando. Como já tinha salvo aqui, né? Já estava salvo. O modelo gancho substituído, sim. Beleza. Agora eu vou malhar esse eixo aqui. Vamos dar um F2, né? Que está como sólido também. F2, sólido. Vou apagar, vou ficar só com a casca dele. Você pode até trabalhar com sólido também, com a geometria sólida, mas já é de costume, né? Que a gente aprendeu. Eu prefiro trabalhar, ficar só com a casca mesmo da superfície. Então dou um make current no
no eixo. A malha do eixo eu vou fazer ela como um sólido, mas ela vai ser um sólido, o elemento hexa, porque, igual eu disse, o gancho é um elemento tetra. Aqui vai ser um elemento hexa, que é o elemento hexa, é um elemento em forma de cubo. Como a geometria do gancho, ela, para fazer um hexa, era muito complicada, era difícil para fazer elemento hexa, porque a geometria dele já é difícil. Você imagina você malhar só com elementos com cubo aqui, é difícil ele seguir esse contorno. O eixo aqui dá, vocês vão ver aqui que dá para fazer só com elemento hexa, cubo extrudado. Então, como é que eu faço? Eu malho só essa primeira parte aqui, vou malhar só uma tampinha, F2, vou deixar com 2 milímetros mesmo. Aí, criou os elementos, todos os elementos estão quadrados, beleza. Posso voltar. Aí, ó, aí você fala, cadê a malha? Aí vem aqui, ó, ela tá aqui, só eu vou mandar ela aparecer aqui. Eu vou na parte de 3D, né? E aqui, em vez de ser um tetramesh, vai ser um solid map. Aqui tem vários comandos, tal, que você pode fazer um elemento hexa, mas vão pelo line drag aqui. Eu vou pegar esses elementos, posso clicar nele aqui e dar um by. Posso pegar by attack, by face. Se eu pegar by adjacente, ele pega só os elementos que estão com nós adjacente. Vou pegar o by face. Pegou? Ao longo de uma linha. Então, essa linha aqui, ó, pode ser essa ou a linha de baixo aqui, tanto faz, que elas, né, têm a mesma direção, vai ser o meu, vamos dizer assim, meu vetor. Então, cliquei nela. Tamanho de elemento, vamos manter o mesmo tamanho de elemento da face, né, para fazer um elemento cubo. Vamos mesh. Aí, ele cria um elemento aqui, um solid map, uma nova componente, que ele joga esses elementos nessa componente solid map. Então, sai, dá um return. Deixa eu desmascarar aqui. Olha lá, tá vendo? Então, ele criou a malha do eixo, tá vendo? Que ela é um cubo. Vou dar um F5 aqui, para melhor a visualização. Ver se partindo ele aqui no meio. Deixa eu chamar tudo aqui. Até bom que vocês... Se ele cair em um elemento, mascarar ele e dar um reverse, ele fica sozinho na tela. Então ele aqui é um cubo. Então, aproximadamente um cubo, né? Praticamente um cubo. Tá certinho, não, mas se aproxima muito de um cubo. Esse é o melhor elemento que tem para se trabalhar com sólido. Mas igual eu falei, dependendo da geometria, não tem como, se tiver um contorno bem complicado, não tem como você fazer o sólido todo, um sólido em hexa. Então, para as geometrias com traços mais retos assim, ele é bom. Eu prefiro que você trabalhe nele. Certo? Então, deixa eu chamar tudo aqui. Bom, só antes, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não preciso mais desses elementos aqui, porque eles serviram de base só para mim fazer a extrusão. Eu posso dar um F2, elementos, circular eles, deletar. Dou um S. O Solid Math está aqui. Eu vou dar um Organize nesses elementos para esse componente, já está até aqui, componente eixo. Como eu marquei Make Current aqui, ela já aparece aqui direto. Beleza. Então essa componente aqui eu posso estar deletando ela. Então a gente já tem as malhas prontas, certo? Dos componentes que a gente vai trabalhar. Agora então, nós vamos criar as propriedades. Vamos clicar com o botão direito aqui, ou aqui. Vamos por aqui, já estamos aqui mesmo. Vamos fazer a propriedade da chapa primeiro. Só antes de fazer a propriedade da chapa, o que acontece? Aqui ela fica sendo como
foi feita vamos dizer assim, na superfície média, né, da própria chapa. Mas a gente tem que julgar na propriedade o valor da espessura dela, que é onde implicitamente o software vai jogar isso na propriedade desse componente, certo? Então a gente vem aqui, chama a geometria de novo, e eu vou calcular não, vou medir a espessura dessa chapa. Com o F4, vou medir os dois pontos, aqui, aqui. Então a espessura da chapa é 2 milímetros. Beleza? Então eu tiro aqui. Vamos lá, criar a propriedade da chapa. Chapa. Um tipo. Qual vai ser o tipo? Vamos marcar, sei marcar todos mesmo. Card image. Qual que vai ser que tipo de propriedade que vai ser? Vai ser uma propriedade de um corpo shell. Tem vários tipos de propriedade aqui. Poderia ser um corpo rígido, um sólido, enfim, várias possibilidades aqui que pode estar sendo modelado. Mas esse aqui vai ser uma chapa, um shell simples. Ainda não tem material, então eu coloco aqui. Depois tem jeito, eu coloco lá. Então, create edit. Aqui, então ele criou a propriedade shell com esse nome, e aqui thickness é a espessura, que eu jogo a espessura que está lá, 2 milímetros, certo? Então eu queria a chapa, aqui a propriedade dela está aqui, propriedade de chapa, thickness, 2 milímetros. Isso aqui também é uma série de coisas que podem se fazer na propriedade até mesmo de shell, mas o que importa para a gente é só esse aqui, é a espessura, né? Então aqui eu vou associar a componente, que é a componente chapa. Ela tem a propriedade. Qual a propriedade que ela vai ter? Essa propriedade que eu acabei de criar, a própria chapa. Então eu associei a propriedade à componente, certo? Vou criar as outras propriedades também, depois eu crio, como o material vai ser um só, depois eu crio e associo. Então eu vou criar o próprio gancho. O gancho ele vai ser uma propriedade de sólido. Posso dar um create edit aqui. Aqui no sólido eu não altero nada, porque ele não tem espessura, não tem essas coisas, ele é um sólido. A única coisa que vai ter associado depois é o material. Ele não tem nenhuma associação, não precisa de colocar valor, espessura, nada. Ele é um corpo sólido. O software já entende que ele tem essas dimensões aqui. Beleza? E vou criar do eixo de uma vez. Propriedade de eixo. Create edit. Não, mas criou. Então, ó, agora eu vou associar o gancho à propriedade. Clico aqui, propriedade de gancho. E o eixo à propriedade de eixo. Beleza. Bom, então agora vamos criar o material, né? Essa análise aqui, a gente vai fazer, ela tem como característica de ser com material linear. Então só a parte elástica, né, na tensão de Hooke lá, não envolve nenhuma curva plástica. A única não linearidade que vai ter é de geometria e de contato que eu vou colocar entre os componentes aqui. Mas o material é linear. Então vamos criar um material aqui. Um aço comum, né? Um detalhe muito importante o HyperMesh, assim como conversando com Abus ou com outros softwares também, qualquer outro software, não é aconselhável colocar caractere, igual eu coloquei com C. Não é aconselhável colocar como C cedilha, porque ele não reconhece, pode até perder alguma informação, alguma coisa assim. Então, tanto no nome de componente, de propriedade, ou qualquer outra coisa, não é aconselhável colocar nenhum caractere com ponto, vírgula, exclamação. Um caractere que
é aceitável ao underline. Eu coloquei aqui, ó, prop underline chapa. Você consegue identificar, correto? Então, o nome é aço, o card image vai ser um material comum do ABAX mesmo, tem outros aqui, mas vai ser um material comum para o ABAX. Create Edit, eu vou editar. Aqui tem várias características que eu poderia estar setando para o material, certo? Mas como essa aqui é uma das mais simples, a gente vai setar só a densidade. A densidade eu vou colocar em toneladas por milímetro, porque lá na frente eu vou querer uma resposta em MPa. Então, pela conversão já feita, colocando essas unidades, ele me dá a resposta em MPa. Poderia estar colocando em outras unidades, aí eu teria a resposta em outras unidades também, certo? 7,89 e a menos 9, densidade, o módulo de elasticidade, né? Eu vou colocar ele em MPa, 210 mil, e o coeficiente de coação do material, que é 0,3. Então, como eu falei, é um material linear, bem simples, né? Não vou colocar a curva plástica dele, porque não é tudo, né? Só para a gente ver mesmo como que cria um material, basicamente. Posso sair aqui e dar um return. Então, aí ele foi criado aqui na árvore de comando, aço. Então, eu posso vir aqui nas propriedades, posso ir fazendo uma por uma, mas eu posso selecionar todas aqui com Shift. Aí eles têm card image diferente, porque um é sólido, outro é shell e tal, mas eles vão ter o mesmo material, todos, o aço. Certo? Então aqui, ó, drop chapa lá já está identificado como aço, gancho aço, no eixo aço. Certo? E ele já caiu aqui na componente também. Beleza? Salvo, né? Salvar. É bom sempre estar salvando. Certo? Bom, agora então vamos criar a parte de contato. Aqui, vamos fazer o seguinte. Entre o eixo e a chapa, nós vamos fazer como se fosse um travamento, como se fosse uma rosca. Seria a gente chama aqui de tie. E entre o gancho e o eixo, nós vamos fazer um contato comum, certo? Então vamos começar pelo o eixo e a chapa aqui. Aqui, ó, vai ser um contato de nó com os elementos. Então, ou seja, esses nós aqui, esses nós da chapa, vão ter um travamento nesses elementos aqui do eixo, nesses elementos aqui do eixo, como se ele tivesse travado, como se fosse como eu falei, uma rosca aqui mesmo que tivesse. Tá? O que seria isso? O que eu estou querendo dizer? Ele não tem liberdade para deslizamento. Ele tá como se fosse um parafuso, por exemplo. Ele está travado ali, não pode ter liberdade de deslocamento, de deslizamento. Certo? Então, para isso, como vai ser? Então, as chapas vai ser um nó, e aqui vai ser os elementos, do eixo vai ser os elementos da superfície. Então, vamos trabalhar primeiro só com a chapa. Eu vou criar um set desses nós aqui da chapa. Vem aqui em análise, edit set. Isso aqui é um set. O set é um conjunto. Eu posso fazer um conjunto aqui, ó, de nós, de elementos, de componente, certo? É um conjunto onde eu vou falar que eu dou um nome para esse conjunto, eu falo que dentro desse conjunto pode ter esses nós, tem esses elementos. Fica mais, depois fica mais fácil de eu chamar eles depois, certo? Então aqui eu vou dar um nome, vai ser node chapa, igual eu falei, vai ser nodes, né?
posso circular eles aqui assim, abrir uma janela com Shift, circulei, criei. Criei esse set dos nodes, certo? Beleza. Vou chamar o eixo aqui de uma vez. Vou em Tools, onde eu vou no Parte Contato, que é o Contact Manager, onde é o gerenciamento dos meus contatos. Vou abrir aqui. Certo. Aqui, ó, aqui seria a interface, né, onde depois eu vou setar os contatos. Mas primeiro eu vou criar a superfície de contato, né? Vamos lá, New. Posso dar um nome aqui, ó, Surf Chapa. Deixa eu dar um nome. No Chapa. Primeiro, então, eu vou criar a superfície, vamos dizer assim, a superfície, né, de contato da chapa. Ela é baseada nos nós, né, que é aqueles nós que eu acabei de criar, aquele set de nós. Create. Aí aqui, ó, eu venho set de nós, que é um set que eu criei. Eu poderia estar pegando um nó individual, tudo, mas como é um set de nós, né, um contorno, onde eu criei node set. Então ele vai estar aqui, ó, eu acabei de criar lá, node chapa. Certo? Se eu quiser dar um review aqui, só para ver se é ele mesmo. Tá vendo? Ficou com uns pontinhos amarelados aqui. Esse, olha lá, afastando para ver melhor. Que é esse conjunto de nós que a gente selecionou. Então, close. Beleza. Então, a superfície de nós da chapa já está criada. Agora eu vou criar do eixo. O eixo vai ter dois contatos, né? Um aqui com essa chapa e outro com gancho. Então vou criar aqui new. Esse eixo, como ele é um 3D, eu não preciso, eu já posso criar ele direto aqui ele já cria, ele já cria como se fosse um set direto na hora que eu vou criar o contato aqui. Então não preciso de criar um set de elementos tal para fazer a superfície de contato. O eixo vai ser em elementos, né? Vai ser esses elementos aqui. Vou colocar o nome de eixo. Vou mudar a cor aqui para ficar melhor a visualização. Vou colocar azul. Create. Aí aqui tem vários tipos de contato. Pode ser 3D, esse Solid de aqui, que é o mais usual, que é o que a gente vai usar aqui. Poderia ser com elementos, um set de elementos, mas no caso seria, se fosse uma casca, um set de chapa, alguma coisa assim. Esse nosso vai ser um 3D comum. Tem uns outros aqui, mas não vamos entrar em muito detalhe. Aí os elementos que eu vou selecionar. Posso pegar um geralzão aqui, só para ele selecionar o... Deixa eu desmascarar a chapa aqui. Para ele chamar. Criei aqui, ele vai criar uma face. Ele criou a face. É bom chamar a chapa, não tenho noção de que tá. Ele criou a face desses elementos. Essa face é como se fosse uma casca. Certo? Então eu seleciono esses elementos aqui, que é onde eu quero que ele dê o contato. Eu poderia estar dando um byface aqui também. No byface depois eu ir desmarcando. Vamos deixar assim. Beleza, deixa eu deixar nessa vista aqui. Isso. Eu desmarco aqui, desmarco aqui. E só esses elementos aqui, ó, tá vendo a chapa aqui? Só esses elementos que vão fazer o contato. Proceed. E adiciono. Aí ele criou a superfície de contato do eixo. Certo? Do eixo aqui.
Então ele cria uma casca, né? Eu seleciono os elementos através da casca, e nisso depois ele cria a interação, a superfície, né, de contato do eixo, certo? A normal dele aqui já está para cima. A normal dele, o que seria a normal? Você pode só olhar. A normal é a direção, deixa eu tirar a chave. É a direção desse triângulozinho. Ela sempre tem que estar com a normal uma contra a outra. Uma normal contra a normal de um contato, que seria a chapa, contra a outra, assim. Então, se esse triângulozinho estivesse para dentro, estaria errado, não estaria dando contato, ele não enxergaria o contato. Então, ele tem que estar na direção da outra superfície onde ele vai dar o contato. Então, aqui eu posso fechar. Então, aqui eu já criei os dois, o nó da chapa e o eixo 1. Agora, eu vou criar a interface, ou seja, eu vou falar que um está tá correlacionado ao outro. New. Vou dar o nome deles de tie. Ele não vai ser um par de contato, ele vai ser um tie, que como eu falei, tie é como se fosse um parafuso, ele não deixa ter deslizamento, ele está travado ali. Como se fosse uma rosca, vamos dizer assim, uma cola, né? Não tem deslizamento de uma superfície sobre a outra. Então ele é um tie. Aí aqui, ó, eu chamo o nó. Tem a superfície, nós temos aqui no contato o que a gente chama de slave e master. Quem que vai ser a superfície slave, do escravo, ou o master? Uma superfície de nó, ela sempre tem que ser slave, certo? O que seria isso? Seria, como se dizer assim, os nós ou uma superfície mais refinada. Se fosse duas chapas, por exemplo, fosse duas cascas, a superfície mais refinada teria que ser a superfície slave, certo? Que eu não permitiria, o master, ele nunca deixa a superfície slave, vamos dizer assim, entrar dentro dela, certo? Então, no caso do nó, ele sempre tem que ser o slave. E o eixo vai ser o master. Certo? Tem alguns parâmetros aqui, é bom a gente estar setando. Vamos supor o tipo. O tipo é um node de superfície, certo? E, mas é isso aí, definido a interface, né, de tie entre o eixo e a chapa. Eu posso dar um OK, sair. Agora eu vou criar o outro contato do gancho com o eixo. Primeiro eu vou criar do gancho. New aqui. Como ele é 3D também, eu posso criar direto. Gancho. Não, outro nome. Surf. Gancho. Vou para vermelho. Vou criar. Vou chamar o gancho aqui. Isolate. Deixar ele nessa posição. A superfície de contato do gancho com o eixo são esses elementos aqui do furo do gancho, né? Vim aqui em elementos. Eu falei, posso selecionar uma área qualquer, sim, que esteja, lógico, incluído o furo, né? Vim aqui em Face, ele criou as faces. Eu vou selecionar. É bom eu selecionar no corredor do furo aqui. Ele já pega a face direta.
só verifico, né, se ele pegou. Dou um adiciono. Quando eu adiciono, ele já cria aqueles elementos lá da superfície de contato. Incluso. Agora eu vou criar o eixo, a outra parte de contato do eixo, né, com gancho. 1000, o eixo 2, sei lá, azul claro. Aí aqui eu mascaro o gancho e chamo o eixo. É bom deixar essa superfície aqui para até me servir de referência, né, onde que eu tenho que pegar os elementos do eixo. Vou deixar uma posição qualquer. Opa. Aqui está aqui. Seleciono os elementos. Vou criar a face. Criou. Tem hora que não pega do ângulo que colocar. Esses dois momentos. By face, pegou. Manda adicionar. Vai. Vocês podem ver aqui, ó, aquilo que eu tinha falado, a normal de um elemento, a normal do eixo, está contrária à normal, aqui, ó, a normal do gancho, tá uma em direção à outra, tá vendo? Normal que a gente fala é esse pico aqui da pirâmide, né? Vamos dizer assim. E agora eu criei a interface de contato entre o gancho e o eixo. Ele vai ser um contact pair mesmo, né? Diferentemente do lado tie, esse aqui vai ser um par de contato, pode haver um deslizamento. Dou um nome. Com contact. Vou criar. A superfície do gancho, vou deixar ela como slave. E a superfície do eixo com master. Certo? O tipo vai ser, aqui agora superfície com superfície, né? E aqui agora eu coloco um adjust, de 1 milímetro, por exemplo, por causa algum ajuste assim da malha, algum dos elementos da superfície aqui de contato estarem certinho, eu coloco um pequeno adjust aqui só para ele dar uma regularizada no paralelismo ali no contato certinho. Vamos dar um apply. Ficou faltando o fator de atrito. Tá, então aqui eu criei a interface, né, a superfície do gancho com o eixo. Se eu clicar aqui e dar um review, beleza. Tanto a superfície do gancho quanto a do eixo estão aqui. Agora eu vou criar a interação. O que seria a interação? Eu vou identificar o atrito que tem. Certo? 1000. Atrito. Bom, tem vários parâmetros que eu posso colocar no atrito. E isso também depende muito da complexidade da análise. O atrito é uma das coisas assim, que mais, dependendo da complexidade, valor de carga, de uma coisa assim, de uma análise não linear, é uma das coisas que mais são, vamos dizer assim, penosas para convergir numa análise, né? Não é o nosso caso aqui, que esse vai ser mais simples, mas são dos interfaces, assim, das não linearidades mais penosas para se convergir numa análise. Então tem vários parâmetros aqui que a gente pode estar colocando. Um que a gente vai colocar aqui é a fricção, né, que é o coeficiente de atrito ali, vamos dizer, entre uma peça e a outra. Então quando eu habilito aqui, ele habilita aqui essa janela, né, friction, e eu coloco aqui, coeficiente de fricção.
Vou colocar 0.3, como é tudo aço, né? 0.3, certo? Vamos apply. Vamos aqui. Então eu volto aqui no contato. Tinha esquecido de colocar. Dou um edit nele. E vem aqui, ó, tá vendo? Que eu não tinha marcado. Interação. Atrito. Apply. Então aqui agora tá certo. Tem o tie, tem um contato com as superfícies todas, né? Tem os labels, o master. As superfícies de interação no caso do contato. Tá certo. Vamos fechar. Então um isolation aqui. Vocês vão ver que ó, ainda eu não tinha apagado as superfícies, né? As geometrias. Agora eu posso apagar elas. Vamos vir aqui com F2. Surface. O sólido eu já tinha apagado, né? Desde então. Abro a janela, posso apagar todas as superfícies, não preciso mais delas. E salvo, né? Certo? E agora nós vamos criar a componente do rígido. Por quê? Eu vou aplicar uma carga aqui no gancho, né? Essa carga eu vou aplicar através eu vou distribuir ela aqui através de uma área, e essa área vai ser denominada através do elemento rígido, que vai distribuir a carga nessa área que eu denominar por ele. Então, deixa eu criar a componente rígido primeiro, né? Rígido, carga. Aí, criei. Já apareceu aqui, vou mudar a cor dela, vou colocar um vermelho. O rígido, ele não tem propriedade nem material, porque ele, o próprio nome já fala, ele é um corpo rígido, né? Ele não precisa de ter nenhuma vinculação de propriedade. Que ele, se ele é sólido, casca, não, ele é um corpo rígido que vai apenas distribuir a condição de contorno que eu vou colocar nele. Nesse caso aqui a gente vai usar um RB3, um CupDis aí, depende do nome que está mais familiarizado, né? No caso aqui, ó, eu vou criar um RB3. Aqui, ó, eu vou selecionar, ele vai estar como um nó independente dele, calculei de novo. Então ele vai, a partir dos elementos que eu vou selecionar aqui, ele vai criar um nó independente nesse ponto, certo? No meio dessa área que eu for criar. Vamos ver aqui. Então, vamos supor, vou aplicar a carga nessa região aqui. Seleciono um nó, então, by face, é isso. Selecionou até mais do que eu queria. Aí eu venho aqui desmarcando, com Shift com direita, eu posso vir desmarcando. Certo? Depois ainda ficou um elemento aqui para baixo. Se eu clicar aqui, ele deixa tudo fosco, né? Fica mais fácil de eu identificar. Se tem algum elemento sobrando aí ou não. Vamos supor que eu aplicaria a carga nessa região aqui do gancho. Vamos ver se você não tem aqui para dentro. Tem não, tá certo. Vamos create. Então aqui, ó, a carga que vai ser aplicada nesse nó aqui, ele vai distribuir igualmente nessa região aqui, certo? Que estão ligadas nesses nós aqui. Então esse tipo de elemento rígido, o RB3, ele distribui a carga, certo? Tem outros tipos de elementos rígidos também, mas como a gente não guarda aqui, eu não vou entrar muito em detalhe com ele não. Beleza? Opa, deu uma pequena travadinha aqui no PMesh.
É até bom vocês verem aí, tá vendo? Eu tava mexendo, deu uma travadinha aqui, certo? Eu vou abrir ele aqui de onde que eu parei de novo. Bom, então, abrindo o IP Mesh de novo, né? Vou importar o modelo. No caso, agora vai ser um HM, não é uma geometria mais, porque eu já mexi, né? Já estou construindo o modelo, que eu só veio um HM. Aqui, modelo gancho. Vou importar ele. Posso fechar aqui. Então, são os componentes ali, então. Bom, então continuando aqui, né, pessoal, onde tinha parado, a gente criou um elemento rígido aqui, né, então agora nós vamos criar as condições de contorno, né, que seria os travamentos e a carga. Vamos começar pelos travamentos. Os travamentos, como eu tinha mostrado aqui na apresentação, travar a chapa, né, em cima e embaixo, e essa parte aqui do eixo aqui, nos 6 graus de liberdade. Então, como a gente vai pegar uma fileira de nós, eu vou criar um conjunto de nós aqui. Então, vamos lá de novo, edit set, nodes, criar o set SPC. Eu vou pegar esses nós aqui, né? Aqui. Vou colocar ele nessa posição aqui, que aí eu posso abrir um shift aqui, ó. Ele pega os nós lá e extrai também. Aqui, e esses nós aqui, dessa parte do gancho. Tudo, quando eu estou repetindo, estou selecionando o Shift aqui no teclado, abrindo a janela, aí ele pega os nós. Certo? Então, criar esse conjunto de nós, 7SPC. Aí eu venho aqui, criar um load collector, né? Vou dar o nome dele de SPC. Dou um create. Só um detalhe aqui que eu não tinha falado, na hora que eu estava criando os contatos, ele cria esses grupos aqui. Esses grupos aqui, se forem ver lá, tem os mesmos nomes de tudo que eu criei no contato, tanto as superfícies quanto a interação, tá vendo? Ele cria esses grupos aqui assim, das interações que tem, né, no modelo. Então, tá voltando aqui a condição de contorno, tem um load collector, né, o SPC. Aí que eu venho aqui em análise, constraint, que vai ser a restrição. Constraint. Aqui eu tenho os graus de liberdade, né, que eu quero travar. Quando eu marco aqui, significa que eles vão estar atuando no modelo. Se eu desmarcar, significa que ele não está atuando. E aqui é o valor. Então, quando eu coloco 0, significa que ele não vai ter, todo o deslocamento dele está travado. Certo? E como eu criei um set lá de nós, eu posso vir aqui, set, set SPC, ele vai estar aqui, entendeu? Tem aquele primeiro set que a gente criou para o Node Chapa, né? Que era o TIE aqui, e tem esse segundo que eu criei, que é do set SPC. Eu selecionei ele. Vão ser travados em todas as direções. Aqui, ó, isso também serve, quando eu tinha falado com vocês lá do Make Current, né? Ele tem que estar com o Make Current aqui, porque como eu estou vou criar uma restrição, ela vai já cair direto nesse Load Collector aqui. Então, Create. Aí, ele criou um aqui, um só. Você fala, mas está travado só aqui? Não. Como eu associei o set, né, a esse load collector aqui, ele vai entender que ele está travando todo o set que eu criei aqui,
com os graus de liberdade de 1 a 6. Ele não vai criar um para cada um. Ele cria só um, mas ele entende que todos os nós que eu marquei lá no set estão travados. Certo? Vou criar agora o segundo, que é a força, né? Força. Create. Vem aqui em análise também, força. Aqui nós temos a força, né? Você pode colocar a força num sistema de coordenada qualquer, mas você cria um sistema de coordenada em um determinado ponto, que é diferente do sistema de coordenada global. Então eu posso estar jogando a força de acordo com esse sistema de coordenada local. Mas aqui vamos deixar no global mesmo. Aqui eu posso jogar a força tanto pelas direções, quanto por um vetor, ou uma direção qualquer, ou normal a um plano ou paralelo. No nosso caso aqui vai ser em Z. Vou jogar a força para baixo. Aqui de acordo com o sistema global mesmo. E como eu falei com vocês, vou aplicar 1000 quilos, né? Como aqui eu tenho que jogar a força em newtons, vou transformar ela. Vai ser negativo, menos 10.000 newtons. E o nó, aqui que eu vou escolher, vai ser o nó independente daquele risco que eu criei para cá. Aí tá vendo? Ele criou a força aqui. A força com valor de 10.000 newtons. Certo? Eu posso sair com o comando aqui com ESC. Beleza? Salvar, né? É bom de vez em quando dar uma salvada. A gente já viu que pode acontecer de travar mesmo. Beleza? Então agora eu vou criar o meu step, de carrega, onde ele vai aplicar essas condições de contorno no modelo. Tools, Load Step. O que é um step? O step você coloca as condições de contorno que você quer que vão ser aplicado nessa análise. Entendeu? Em uma análise eu posso ter mais de 2, 3 steps. Né? Vamos supor, posso aplicar essa força aqui no primeiro step, depois no segundo step eu poderia estar retirando ela. Certo? A gente aqui no caso vai ter um step só. Então eu vou criar um novo step, new, nome de carga. Vamos voltar bem aqui no primeiro. Aqui são alguns parâmetros do seu step que ele vai ter, né? Que a gente vai marcar. Aqui tem vários parâmetros. Você vê que é uma árvore grande aqui. O que a gente pode definir no step, né? Como que vai ser o tipo da análise, vai ser uma análise estática, uma análise dinâmica, uma análise que ele vai considerar tudo linear, que seria um perturbation ou não. No caso aqui vou marcar só o que a gente vai precisar e vou falando. Então aqui no caso seria o que a gente vai precisar para esse step, a não linearidade geométrica, então eu vou ativar ela no update. Procedimento da análise. Eu falei, pode ser uma análise de extração de frequência, uma análise dinâmica, transferência de calor. No nosso caso aqui é estática. Isso aqui são outros fatores também, que no princípio não vem, no caso. E aqui seria os incrementos que eu quero que vai ter. Todo o step, eu divido ele em incrementos de carga, ou seja, ele pega essa carga global e vai aplicando ela gradativamente. Entendeu? Então, vamos supor, seria muito difícil eu vou aplicar uma carga de uma vez. A convergência seria difícil porque você teria uma grande deformação, um grande deslocamento, o software iria ter dificuldade para calcular. Né? Se fosse uma análise muito simples, se nem contato tivesse, ele trabalharia mais facilmente. Mas como que a gente já colocou contato, tem essas unidades de geometria, tudo,
se eu colocar carga direta, ele talvez nem consiga convergir, certo? Então eu mandaria ele aplicar por incrementos de carga, que aí ele vai montando o equacionamento mais fácil de força, de deslocamento, de deformação, ele consegue fazer todo esse paralelismo de equacionamento mais facilmente e ele vai conseguindo convergir os passos, passo a passo. Então, o incremento aqui de carga, que eu vou colocar cá, 10%, está em período 1, né? Ou seja, 100%, ele vai aplicar 10% até chegar a 100%, que é onde ele aplica a carga toda. E aqui o máximo incremento, vou colocar 10%, ou seja, ele não vai passar disso, né? Ele vai sempre manter os 10% ali. Poderia deixar passar, mas é bom manter esse equilíbrio aqui, certo? Um incremento mínimo, não vou colocar porque por default, o dele, se não me engano, é 10 a menos 5, né, de carga, mas no nosso caso aqui, vamos ser uma análise mais simples, ele não vai precisar baixar tanto incremento de carga assim para que ocorra uma convergência. Vou update. Eu chamo as condições de contorno, né, eu marco elas aqui, as condições que eu criei aqui, que elas vão participar desse step. O restante aqui, como eu falei, são outras coisas, mas a gente não vai mexer. E aqui é o arquivo de resposta, que no caso do Abacus a gente chama de ODB, né? Então eu criei aqui um arquivo, o que eu vou querer de resposta? Resposta. Create. Aqui, output, que é saída, né? Eu vou criar uma saída nodal e uma saída de elemento. A saída nodal de nós, ele tem essas variáveis aqui. Que, vamos supor, eu quero saber, o deslocamento, ele acontece nos nós, né? Que é onde ele vai me dar a resposta de deslocamento dos nós, que é o deslocamento, seria o deslocamento do conjunto. O deslocamento, como eu falei, tem o critério lá da rigidez, né? A partir da rigidez sobre o conjunto, o software consegue calcular o deslocamento e deformação que vai ter, né? Então, esse deslocamento aqui dos nós. E no elemento, que é onde ele calcula a tensão que vai ter. Aqui, tensão. Tem outras variáveis aqui também, de deformação, energia e tal. Como no nosso caso aqui não tem curva plástica, então a deformação plástica, que seria esse string aqui, vai ser zero. Então nem vou pedir ela. Só dar um update, vou pedir só a tensão. Quanto mais coisas eu marcar aqui, maior vai ser o meu arquivo de resposta, né? E geralmente um dos maiores arquivos que a gente tem depois na análise é esse arquivo ADB. Então, quanto mais coisas eu sair marcando aqui, maior vai ser o meu arquivo. Pode ser que influencie até um pouco também no tempo da análise, que ele vai demorar mais tempo para escrever, né, esses arquivos enquanto ele está calculando. Ou seja, cada vez que ele fizer um incremento de carga, ele vai colocar essas saídas para cada incremento. Então ele calculou 10%, convergiu, ele joga uma saída de deslocamento de tensão para 10%. Fez lá para 30%, a mesma coisa, até chegar no final, onde aí depois lá vocês vão ver, ele vai ter tudo dividido, de 10 em 10% os resultados. Então, update, close. Então é isso, tá criado o nosso step de carga, né? Com as respostas que a gente quer, tudo. Link não close. E no mais, eu vou exportar o arquivo agora. Vou tirar uma pasta aqui. Vou jogar dentro dela. Carga. Gancho. Um arquivo tipo IMP, que é o formato do Abacus, e eu vou exportar tudo. Aqui, ó, eu posso exportar geometria, posso exportar
código de solda, modelo, que no caso, quando eu vou exportar, porque eu já tenho a minha malha toda pronta, o modelo já está construído, então eu venho aqui na bandeirinha, que é para exportar um modelo. Tipo de arquivo, né, o ABAX mesmo, template, que é o que a gente já escolheu lá, então a extensão do arquivo vai ser .imp. Certo? Vou exportar tudo. Eu posso, se eu quiser só exportar só que estaria na tela ou alguma coisa assim, mas eu vou exportar tudo, meu modelo completo. Vamos exportar. Aí ele já exportou. Vou ver aqui na apresentação. Aí aqui está, então, o arquivo o arquivo.imp, né, que eu acabei de exportar. Vou abrir ele aqui. Então, tudo que eu criei lá no meu modelo, está aqui. Então, aqui, ó, os nós, a identificação do nó, esse aqui seria a identificação do nó, qual que é o ID dele, né? E esse aqui é a coordenada que ele está. Então, todas as informações que eu coloquei lá, ela vem para cá. Tá vendo? Aqui o TIE que eu criei, que eu tinha criado lá, o meu step, né? Step de carga, uma análise estática, uma não linearidade geométrica tá valendo. O meu set de SPC de travado de 1 a 6, a minha carga, né, de 10.000 newtons em Z, aqui está em Z, e meu arquivo de resposta, certo? Vamos fechar ele aqui. Agora, então, nós vamos colocar para simular. Vou copiar esse arquivo aqui para dentro. Esse aqui é o executável do ABAX. É um executável. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nome. Vou ficar com direito nele aqui, vim aqui em editar. E copio ele aqui, ó. Aqui é o número de CPUs e tal. Aqui, ó, job, que seria qual que ele vai rodar. Esse job aqui, ele vai rodar esse arquivo. Vou ver aqui ele começa a executar o comando do ABAX, certo? Bom, então essa primeira parte aqui ele tá lendo o modelo, né? Esse modelo está certinho. Aí quando ele dá esse segundo run aqui, significa que ele já está fazendo os cálculos, que ele já está fazendo a simulação, certo? Então ele gera um tanto de arquivo aqui, de conta, né, de cálculo, que importa pra gente, aí, já até rodou rápido. Vamos fechar aqui. Aqui o arquivo STA, né, igual eu falei, foi de 10 em 10%, 10, 20, 30, até chegar em 1. E fica aqui que a análise rodou completa, né, rodou toda. Aqui está o arquivo de resposta, o ADB, certo? Então, agora vamos abrir aqui o Hyper-V. Tá abrindo aqui o Hyper-V, né? Abriu. Aí que o Hyper-V é o arquivo, é o pós-processador, né? Onde a gente vai olhar todas as respostas que a gente vai querer avaliar. Então, vou chamar o resultado, né? O gancho. Aqui é o arquivo, tá vendo? Aqui ele vai carregar o modelo, que é o arquivo IMP, né? E aqui o arquivo de resultados. Vai.
ele abriu o modelo, né? O modelo e o arquivo de resposta. Eu vou passar um videozinho aqui só para vocês verem a movimentação. Aqui eu diminuo a velocidade, tá? de movimentação do vídeo. Então eu apliquei uma carga aqui de 1000 kg, né? Travado aqui no eixo e travado aqui na chapa. Aqui tem um contato, então o gancho está exercendo a força sobre o eixo, na área do contato aqui, né? Fazendo ele ter essa deformação aqui. Aqui tá parado. Então aqui o contato tá agindo. Aqui também a gente colocou um travamento, né? Não sei se dá para observarem aí. Que aqui como eu falei, como se fosse uma rosca, né? Não tem deslizamento. Como se tivesse puxando aqui, né? A parte do eixo estivesse puxando essa superfície da chapa aqui, né? Como não tem deslizamento. E a chapa travada em cima e embaixo, né? Aí aqui, ó, são os arquivos de resposta que eu pedi, que é o deslocamento e a tensão. Ele sai mais que um arquivo de tensão, tudo. Eu não vou entrar em detalhe não, porque poderia estar observando a tensão de diferentes formas também e tal. Uma coisa que até chama a atenção também, que também não vou entrar em detalhe, mas é com relação a tipos de elemento que possa estar sendo colocado aqui. Eu deixei como default, tá aqui, ó, tipos de elemento. Tem elemento 1D, né, os elementos rígidos, se tivesse criado alguma viga, alguma coisa assim. Tá vendo? Esse aqui, ó, que é o que a gente criou, o RB3, ele está com esse tipo de elemento, que eu disse. Poderia ter outros tipos de elemento também. Aí cada um tem a sua particularidade, mas o padrão mesmo, esse aqui esse que eu pedi distribui a carga, que está na região onde ele tá pegando, né, da componente. Tem os outros tipos aqui de elemento, formulação de elemento, né, elemento triangular, elemento quadrado, esses aqui são para shell, esses aqui são para elemento sólido, elemento tetra, elemento hexa, certo? Então cada elemento aí, dependendo da precisão de resultados que você quer, você pode estar colocando, né, modificando o tipo de elemento que você quer. Esse eu deixei como default mesmo, só para a gente mostrar como que é a modelagem em si, né, modelagem padrão. Mas dependendo, como eu falei, dentro da precisão de alguma especificação assim, poderia estar mudando o tipo de elemento também. Certo? Então, voltando aqui no resultado, ele tem algumas similaridades, igual esse cubinho aqui vamos dizer assim, a visualização, né, da malha. Vou deixar essa aqui mesmo. E aqui, ó, vamos supor, então vamos olhar o deslocamento. Aqui, ó, tipo de resultado. Deslocamento, displacement. Aqui, então, o deslocamento máximo que teve, eu posso estar olhando aqui, ó, esse aqui ele me dá as medidas máximas e mínimas. Se eu marcar ele aqui, ó, Dynamic Mass, na chapa aqui, onde ela está travada, o deslocamento 0, né, e aqui na ponta do gancho, próximo à ponta do gancho, teve um maior deslocamento, aproximadamente 1.41,5, né, mas 1.42. 1.42, isso aqui em milímetros, né? Então o deslocamento máximo é praticamente próximo à ponta do gancho. Aqui o eixo deformado, né? E aqui tem diferentes tipos do deslocamento também. A graduação, né? Vamos dizer assim, do deslocamento. Podemos olhar a tensão também. Essa tensão, como eu falei, ela está em MPa, mas aí um detalhe, essa tensão aqui, a gente não considera ela como verdadeira. Na chapa aqui, lá daria 2085 MPa, próximo aqui da
da região de contato, né, onde o travamento do eixo com a chapa, mas essa tensão não é verdadeira, só coloquei aqui só para vocês verem mesmo. Ela não é verdadeira porque o material está linear, né? Então não tem a... Pode-se perceber aí, isso aí seria uma análise que precisaria da não linearidade do material também para ter um resultado mais coerente, certo? Então, só para mostrar para vocês mesmos como que é apresentado o valor de tensão numa análise, certo? Igual eu falei, repetindo, esse valor está em MPa porque lá eu coloquei aquelas unidades lá do material, né? Correto? Então essa foi a análise do gancho que nós fizemos. Eu vou abrir uma outra aqui, para vocês terem a curiosidade também, que ela foi feita em 2 steps. Vamos para uma análise térmica. Então aqui ela tem step 1 e step 2. Só vou mostrar os resultados. O que seria? Seria um passa-roda, né? Aquela parte aí, em cima da roda ali que tem interna no carro, né? De componente plástico. Onde eu apliquei uma condição de contorno, travado aqui embaixo e aqui nessa outra ponta. Está conectado aqui, são 2 componentes, né? Esse azul claro e esse azul escuro, são o mesmo material de plástico, onde a temperatura inicial é 23 graus, eu aqueci eles até 95, e depois no segundo step eu resfriei eles a temperatura de 23. Vou deixar o vídeo correndo aqui, ó. Então o primeiro step é a expansão, né? À medida que se aquece, a carga térmica expande, né, esse componente, tá aquecendo ele. Deixa eu dar um deslocamento aqui. Olha lá. Ele vai aumentando, né, a deformação, o deslocamento. Aqui nas regiões onde eu travei tem o menor deslocamento, né, aqui em cima dá para ver que lá no final ele tem um deslocamento maior. E no segundo step é o resfriamento, tá vendo? Ele volta a contrair pro step para a temperatura de 23 graus. Esse aqui já teria uma curva plástica. Deixa eu ver se eu não me engano. Mesmo ele tendo a curva plástica, a gente pediu a deformação plástica, mas foi zero. Não teve deformação plástica. Certo? Vamos ver a tensão dele. A tensão já deu um pouquinho maior. Deu nas áreas onde ele é travado, né, logicamente. Próximo aos travamentos, ele deu uma tensão aqui pode ver, de 5 MPa. Né? Mas como ainda não foi uma tensão que extrapolasse o valor de escoamento dele, então a deformação plástica, que esse pé aqui foi zero. Entendeu? Bom, pessoal, então esse seria vamos dizer assim, o pós-processamento, né, de uma análise, verificação dos resultados, e a partir daí poderia se iniciar, né, a elaboração do relatório de acordo com os resultados pedidos pelo cliente ou normativo, ver se está dentro, né, do esperado, se tiver ok, né, o projeto estaria bem encaminhado, ou não, se tiver que fazer alguma alteração, alguma proposta, né, poderia se trabalhar nisso para ter um melhor resultado na qualidade e na eficiência do projeto, certo? Então, esse é o nosso pós-processamento até a elaboração do relatório. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação, né, um pouquinho, né, da base da teoria de elementos finitos.
das ferramentas de cá e os softwares que são utilizados, né, um pouco dos softwares que são utilizados, né, porque tem outros também. Então, fazendo um resumo assim, eu acho que para quem queira, né, trabalhar nessa área, o primordial é saber, como eu já disse, a teoria que vem na engenharia, né? Saber os comportamentos, saber tudo o que envolve a base teórica para se ter um norte assim de quando se for iniciar um projeto, que precisa de ser feito, entender o projeto, quais os caminhos seguir, tendo um resultado lá na frente, né, da análise assim, o que pode ser feito, quais as propostas que são viáveis de se trabalhar, de se fazer, né? Então, a base teórica ela é muito importante, porque, como eu disse, você pode muito bem começar, sem ter uma base teórica, a fazer tutorial, mas vai chegar num ponto que você não vai, vamos dizer assim, saber o que fazer, não vai entender o que o software tá querendo dizer, porque, como, né, vocês viram aqui, somos nós que damos informações para o software. Ele é uma ferramenta, como já fala, de cálculo. Ele vai nos auxiliar, mas quem passa todas as informações, quem faz o modelamento, somos nós. Então, nós temos que saber bastante a teoria, saber o que a gente está fazendo, para que você possa trabalhar, fazer, apresentar o resultado, entender o resultado, fazer uma proposta, né? Então, no mais é isso. Espero ter contribuído, né? Até para uma pessoa que às vezes só queria saber o que era Elementos Finitos, o que faz. Espero ter entendido, ou quem queira iniciar, né? Começar a trabalhar nessa área aí, tenha esclarecido com que funciona, né? Vamos dizer assim. E é uma área que está aí, vai ter um futuro enorme, porque, como eu falei, ela economiza tempo e recurso, né? Que é o que mais as empresas querem, né? Em vez de você fazer um teste físico, você pode fazer uma simulação ao longo do projeto, fazendo várias propostas, né? Para melhorar a qualidade e eficiência do seu projeto. Então, ela tem um futuro em diversos ramos, pode ser trabalhada em diversos ramos, como eu mostrei, bem promissor aí. Aí, então, aqui, né, nessa página aqui, estão os nossos contatos, né, da CA do Brasil, caso você queira alguma informação, alguma coisa assim, nós estamos sempre à disposição. Bom, então, no mais é isso, né, espero ter contribuído de alguma forma com essa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.